Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu penso que foi muito rica a sua intervenção, sobretudo também pela experiência, a sua experiência pessoal como perita. Isso certamente é útil para percebermos um problema que é, sobretudo, complexo e que necessita certamente da cooperação ou da atuação cooperativa das várias áreas do saber, designadamente do direito, da psicologia e da psiquiatria. Vamos agora ouvir o Sr. Professor Daniel Sampaio sobre práticas alienantes familiares, avaliação e intervenção. Sr. Professor, tenha à vontade. Bom dia a todos. Queria começar por agradecer o convite da Associação para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos. Às vezes esquecemos desta segunda parte da designação, são os direitos dos filhos, também estão em causa em todas essas questões. Cumprimentar toda a mesa e cumprimentar a assistência por terem vindo aqui estar estes momentos connosco. Justificar um pouco a minha presença, diz aqui que estou diretor do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria, pedi ao professor José Fontes não me apresentasse como tal, porque não estou aqui nessa condição, estou aqui de facto como pessoa que há 35 anos que trabalha com casais e famílias, fundei a Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, estagiei no Tribunal de Família, tenho uma larga experiência como perito nas situações de divórcio e de conflitualidade parental e recentemente escrevi um livro que se chama O Tribunal é o Réu, em que resumi um pouco as minhas ideias sobre esta questão. Esse livro, felizmente, tem sido muito discutido em várias situações. Já estive no Centro de Estudos Judiciários, na Ordem dos Advogados, na Câmara dos Solicitadores. Digamos que a psiquiatria e a psicologia não se interessaram muito pelo livro, mas o sistema jurídico interessou-se, talvez pelo título, o Tribunal é o Réu, e é justamente isso que se pretendia com o título, era agitar estas águas das situações do Tribunal de Família menores, que do meu ponto de vista funcionam muito mal, são altamente lesivos do bem-estar das crianças, e precisamos de modificar a prática de todos os profissionais que lá trabalham, também dos peritos. Eu vou falar sobre isso, porque como perito e como responsável no meu serviço pela nomeação dos peritos para estas perícias médico-legais, também terei alguma coisa a dizer. Concordo absolutamente com a doutora Ruth quando ela diz que devemos evitar o termo de síndrome de alienação parental, porque de facto não há evidência científica que se trate de uma síndrome e portanto não há evidência científica que se possa considerar uma doença. E penso que toda a discussão que tem havido em termos de se é uma doença ou se não é uma doença, se existe ou não existe, é uma situação que não tem levado a grande coisa e mais uma vez é lesiva dos interesses das crianças. Agora, há uma coisa que é preciso saber, é que essa descrição é fundamental para quem trabalha nesta área. Portanto, a alienação parental, chamemos-lhe como quiserem, existe. É preciso conhecer as formulações iniciais do síndrome de alienação parental, tal como foram descritas, que eu irei falar a seguir, e é preciso verificar na nossa avaliação e na nossa intervenção junto a estas situações se aquilo que eu chamei práticas alienantes existem ou não. Práticas alienantes não é um termo da minha autoria, é um termo da autoria do meu amigo José Luís Linares, que é um terapeuta familiar de Barcelona, e eu retomarei mais tarde no curso da minha intervenção esse termo. Achei que era importante começarmos por ver como é que se originou esta designação síndrome de alienação parental. Eu, quando vejo relatórios periciais e sentenças do juiz e alegações dos advogados, fico muito impressionado com a forma como as pessoas usam esse termo, porque usam esse termo de uma forma muitas vezes demagógica, pouco precisa, e, portanto, tive o cuidado de ir ver as descrições originais. As descrições originais são de 1985, passaram 30 anos. É muito curioso, porque em Portugal parece que esta é uma questão recente. Ora, de facto, a pessoa que cunhou este termo e que teve o mérito, enfim, ele é muito criticado por várias coisas que fez e que disse e que escreveu, mas o Richard Gardner teve este mérito, foi ter descrito de uma forma minuciosa qual é esta prática que ele designou para alienação parental. Então, vamos ver o que é que ele de facto disse em 1985, porque é muito rica esta descrição. Tem várias alíneas
E estas alíneas têm que todas ser conhecidas, que é pelos peritos, pelos pais, pelas mães, por todas as pessoas que se interessam por estes temas e, sobretudo, na perspectiva de defesa dos direitos dos filhos, que é isso que nos deve mover a todos. Ora bem, em 1985, Richard Gardner nasceu em 1931 e faleceu em 2003, foi psicanalista, psiquiatra da infância e da adolescência, trabalhou na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e depois fez uma série de trabalhos sobre este tema. Ele próprio foi um perito judicial muito conhecido. Depois as suas opiniões sobre as questões do abuso sexual foram controversas e ele depois foi muito criticado por isso, mas eu considero o seu contributo muito válido pela minúcia da descrição que ele utilizou na altura. E eu vou rapidamente dizer estas diversas alíneas, porque é muito importante que todas as pessoas que trabalham nesta área as conheçam. A linha A, campanha de difamação e desqualificação. Sucedem-se falsas acusações, injúrias e redução de contacto com outro progenitor, com justificações diversas. No culminar do processo, a criança começa a agir de modo espontâneo, ativo e sistemático, encarando desta forma o progenitor alienado como desconhecido odioso e cuja proximidade sente como uma agressão. A linha B, racionalizações débeis, frívolas e absurdas que sustentam tal campanha. A criança tenderá a referir-se negativamente a episódios da vida em comum com o progenitor dito alienado e tenderá a salientar e exagerar negativamente certos traços e características da personalidade daquele. C. Falta de ambivalência demonstrada pela criança relativamente aos seus sentimentos pelos progenitores. Embora todas as pessoas, em especial a propósito das suas relações familiares, sintam uma mistura de sentimentos umas para com as outras, para este autor só o filho de um pai alienado seria capaz de expressar ódio puro para com aquele, o que deveria exclusivamente à ação do progenitor alienante. Isto é muito interessante e as pessoas que estão nesta sala e que têm filhos sabem muito bem que os filhos muitas vezes manifestam sentimentos negativos em relação aos pais. A relação entre os pais e os filhos, eu uma vez escrevi uma crónica sobre isso, é de facto um tribunal inesperado. Nós estamos sempre a julgar os filhos, ou julgamos muitas vezes, os filhos estão sempre a julgar a nós pais. E, portanto, há muitas interações entre os pais e os filhos que são difíceis e são caracterizadas por ambivalência. Uma criança que está a dizer a um pai: não gosto de ti, tu és mau, eu quero sair de casa, quero viver com a avó, os meus amigos é que são bons, detesto, etc. É a criança que umas horas depois, um dia depois, pode estar abraçado ao pai ou à mãe e dizer: eu amo-te e quero estar contigo, e salta para a cama dos pais, etc. Ora bem, é muito importante verificar que em situações de alienação parental não há esta ambivalência. Portanto, a criança está sempre a dizer mal do progenitor que está a ser alienado. Portanto, um pai é mau, a mãe é má, tudo é negativo à volta desse progenitor. Isso põe-nos logo na pista de que se trata de uma situação de prática alienante, porque nenhuma criança que está livre nas suas interações tem esta ausência de ambivalência em relação ao progenitor. Portanto, do ponto de vista clínico, da perícia, do ponto de vista da observação das crianças e dos pais, neste caso, esta falta de ambivalência que Gardner, em 85, descreveu, é muito importante. A linha D, fenómeno do pensador independente. Este critério refere-se ao facto da própria criança, por sua iniciativa, praticar atos e tomar decisões que põem em causa o progenitor rejeitado. Quer dizer, a criança pensa por si, aparentemente pensa por si, sobre coisas que têm a ver com o progenitor. Apoio ao progenitor alienante no conflito parental. A linha E. A criança apoia de forma consciente o progenitor dito alienante, vendo os ataques a este como ataques a si mesma. A linha F, ausência de culpa relativamente à crueldade e exploração do progenitor alienado. Verifica-se indiferença da criança relativamente aos sentimentos do progenitor alienado, bem como à sua exploração económica, encarando-se todos os sacrifícios como uma obrigação natural. Tu tens que me pagar tudo. A mãe diz que tu tens que pagar, tu tens que me fazer aquilo que eu quero, tu não és bom e por isso me tens que fazer isto. De uma forma completamente sistemática e persistente. A linha G, a presença de cenários emprestados. A criança adota cenas, relatos e termos como próprios ou vividos na primeira pessoa, mesmo nunca os tenha vivenciado, ou estes sejam incoerentes com a sua idade ou desenvolvimento. Assim, as suas recordações serão incongruentes
com menos pormenores e maior número de contradições, o que se tornará mais evidente se a mãe alienante estiver presente, pois interromperá com esclarecimentos, olhares ou contactos físicos subtis. Isto é muito interessante para a perícia, porque se fizermos uma interação entre a mãe dita alienante e a criança, pode acontecer justamente que, através da comunicação não verbal, a mãe vai influenciando aquilo que a criança nos tem para dizer. Muitas vezes estas crianças estão adultomorfas, quer dizer, adotam atitudes, comportamentos, frases, considerações que não estão adotadas ao seu nível de desenvolvimento. Daí que seja fundamental juízes, assistentes sociais, membros das comissões de proteção de crianças e jovens, advogados, todo o tipo de peritos que intervêm no tribunal, devem ter uma formação muito aprofundada sobre as etapas do desenvolvimento infantil e adolescente, para percebermos se o discurso que aquela criança está a ter num determinado momento está de acordo com os parâmetros de desenvolvimento correspondentes à sua idade e à sua maturidade emocional. A criança muitas vezes tem um discurso que não é compatível com o seu nível de desenvolvimento psicossocial. A linha H, extensão da animosidade e amigos e família alargada do progenitor alienado. Nos casos de abandono ou de abuso sexual, a animosidade descrita tem justificação e o termo SAP não deve ser tido em conta. Portanto, temos que separar, como foi feito pela doutora Ruth, as situações de negligência, maus tratos e abuso destas situações que têm a ver com conflitualidade pós-divórcio. Esta é a definição inicial do Gardner, que é muito importante do ponto de vista dos sinais que a criança nos imita. A mim não me interessa saber se trata de uma situação patológica ou não, interessa-me verificar na prática que essa situação existe. Isso é que é importante. E perdem-se muitas horas de alegações e discussões no tribunal para estarmos a ver se se deve usar o termo ou se não se deve usar o termo. Não é isso que o tribunal deve fazer. A discussão se isso se trata de uma entidade clínica ou não deve ser reservada para os peritos e por isso se inclui ou nem se inclui daquilo que a doutora Ruth vos falou como DSM-5, provavelmente algumas pessoas aqui na sala não sabem o que é, mas é um manual de classificação, diagnóstico e de estatística das perturbações mentais e que tem a sua última versão em 2013, como foi dito. Portanto, não está incluído, como também já foi dito, esta situação, mas não quer dizer que muitas situações deste tipo não tenham que ser verificadas na prática. Daí que é bom nós pensarmos o que é que de facto significa o termo alienar. Alienar, no meu sentido, tem a ver sobretudo com o afastar, com o privar, com o corte do vínculo entre o progenitor e a criança. O que é que a investigação nos diz sobre esta situação? Diz-nos que o afastamento de um progenitor do desenvolvimento da criança tem repercussões muito negativas no seu desenvolvimento futuro. Está estudado sobretudo para o pai, porque o pai é mais frequentemente alienado, e há estudos muito consistentes que nos dizem que, de facto, as crianças que ficam privadas do contacto com o pai desenvolvem uma série de perturbações psiquiátricas mais tarde, particularmente no campo da depressão e a ansiedade. E, portanto, quando o tribunal decide privar o contacto com um progenitor, tem a obrigação estrita de fazer uma avaliação muito circunstanciada, muito completa. A minha experiência como perito, a minha experiência pessoal de contacto com os tribunais de família é que raramente esta avaliação é feita. O tribunal decide com base em preconceitos dos juízes e dos procuradores, com base no peso das alegações dos advogados de uma parte e noutra, com uma observação muitas vezes pouco circunstanciada do que se passou naquela família, com uma avaliação que não só sistemática como não é sistémica, ou seja, não tem a ver com a observação de todos os elementos que intervêm na educação dessa criança e, portanto, a decisão é muitas vezes mal fundamentada. Mais grave que isso, a decisão é extraordinariamente morosa e, portanto, em caso de conflitualidade parental, a decisão do tribunal em relação às responsabilidades parentais demora anos. Anos numa vida de uma criança é extraordinariamente importante. Nós, num adulto,
enfim, se tivermos 35 ou 37 anos, se calhar não há assim uma grande diferença. Quando se tem 60 e tal como eu, já é outra vez muito importante. Mas na vida de uma criança, é completamente diferente. Uma criança ter 5, 7, 9, 11, 13, é um mundo de diferenças no universo dessa criança. E, portanto, quando a decisão do tribunal vem, o que acontece é que a criança já não está no mesmo nível de desenvolvimento psicossocial que estava quando os factos ocorreram. Isto é talvez o mais grave que acontece no Tribunal de Família. O Tribunal demora tanto tempo que a decisão não está ajustada ao desenvolvimento da criança. E durante estes 2 anos aconteceram muitas coisas. A criança fez novos amigos, muitas vezes os progenitores têm novas relações, apareceu a madrasta, o padrasto, apareceram novos irmãos da família reconstruída, a família mudou de casa, mudou de vila, mudou de aldeia. Portanto, há um mundo de diferenças no universo relacional da criança. E, portanto, a decisão não é ajustada. E por isso é que eu acho que temos que alterar o funcionamento dos tribunais, porque a decisão, por um lado, não é bem fundamentada, por outro lado, a decisão é extraordinariamente morosa. Vejam o que acontece na Conferência dos Pais, não é? Que seria um local onde o tribunal, se funcionasse bem, podia ter um contributo importante para a decisão das responsabilidades parentais. Raramente a Conferência de Pais toma uma decisão e o processo se arrasta e vai continuando de alegação, de requerimento em requerimento, e a situação mantém-se durante muito tempo. Agora, sobre a questão das perícias. O que é que nós precisamos de verificar numa perícia? Concordo absolutamente com a doutora Ruth Agulhas no esquema que ela propõe. Mas a doutora Ruth sabe, e é preciso que os senhores saibam isso, que esse esquema não funciona na maior parte dos casos. Na maior parte dos casos o que se passa é que as avaliações destas situações são feitas por 2 psiquiatras e um pedopsiquiatra, ou seja, há um psiquiatra que avalia o que se passa com a mãe, outro psiquiatra que avalia o que se passa com o pai e um pedopsiquiatra que avalia o que se passa com a criança. Demora muito tempo, não há muitos técnicos, porque os relatórios são complexos, mas esse não é o problema fundamental. O problema fundamental é que muitas vezes as perícias não devem ser consideradas válidas. E porquê? Porque não é possível, numa observação individual do pai ou da mãe, que é como é feito na maior parte dos casos, não é possível nós verificarmos qual é a relação que o progenitor tem com a criança que está em causa. Ou seja, eu como psiquiatra, e tenho quase 40 anos de experiência como psiquiatra, mas aqui na qualidade de diretor de serviço, eu tenho que nomear peritos para fazer estas avaliações, e o que é que eu verifico? Verifico que o perito que é nomeado para ver o pai pode ser um excelente psiquiatra, com um imenso treino, com uma sólida formação em psiquiatria forense, mas à perícia comparece um senhor, em regra muito bem arranjado, porque vai para uma perícia, não é? Com um discurso muito fluente, e portanto, a não ser que esse senhor tenha uma psicopatologia muito evidente, enfim, se tiver uma esquizofrenia, se tiver uma perturbação bipolar, se tiver uma depressão grave, o perito pode, de facto, fazer esse diagnóstico, mas através de uma observação individual eu não sei como é que aquele pai trata daquela criança. E, portanto, o juízo que eu vou emitir como perito que viu o pai, do ponto de vista das responsabilidades parentais, do meu ponto de vista, vale muito pouco. Depois, ao lado, temos um psiquiatra que é nomeado para falar com a mãe. Passa-se exatamente a mesma coisa. Portanto, uma senhora que aparece também muito bem arranjada, o que é sempre agradável, ver uma senhora muito bem arranjada, mas também com um discurso fluente, na maior parte dos casos, mas eu sei lá o que é que se passa na intimidade da sua casa, sei lá o que é que se passa quando a criança acorda, quando ela parte para a escola, quando se deita a criança, como é que são as refeições. A senhora vai-me dizer um discurso politicamente correto. E mais uma vez, se não tiver uma psicopatologia grosseira, eu pouco poderei adiantar. E depois há um pedopsiquiatra que observa a criança e que pode também ver o que é que se passa individualmente a criança, mas pouco poderá dizer sobre o que na realidade se passa na interação do pai e da mãe com essa criança. Esta questão é muito importante, porque eu concordo com a doutora Ruth que se deve fazer uma avaliação global e deve haver um perito que possa fazer tudo o que a doutora Ruth esteve a dizer. Falar com cada um deles, falar com a criança e, sobretudo, observar a interação. A pergunta que eu faço é, onde é que existem estes peritos?
Eu tenho 20 psiquiatras no meu serviço que fazem perícias médico-legais nesta área. Eu diria que 2 têm competência para o fazer, não é? Da forma como foi descrito e que eu aprovo inteiramente. Portanto, reparem, pelas diversas circunscrições judiciais, nós vamos ter perícias médico-legais que, além de demorarem muito tempo, do meu ponto de vista, não são válidas para poder fundamentar a decisão de um juiz. Isto é extremamente grave em Portugal e não se passa noutros países, porque noutros países não só os psiquiatras como os psicólogos têm uma formação específica nesta área, como o sistema privilegia que se faça uma avaliação sistémica da situação. Não é o que se passa cá. A avaliação sistémica é a coisa que alguns de nós que estão sentados nesta mesa dizem, que alguns juízes e magistrados e alguns advogados defendem, mas não é a prática corrente nos nossos tribunais. Isso é extremamente importante, nós temos a consciência disso. E é isso que temos a alterar. Como é que podemos alterar? Bem, podemos alterar de uma forma que eu acho que é fundamental. Os tribunais especializados devem ter assessorias específicas, no meu ponto de vista. Portanto, o Tribunal de Família e Menores deve ter uma assessoria permanente, isenta, que trabalhe junto do Tribunal. Não deve haver peritos dos hospitais, dos centros de saúde ou as perícias privadas. As perícias privadas ainda é pior, como é evidente, porque o psiquiatra e o psicólogo muitas vezes faz o jogo de quem lhe paga. E também é preciso dizer isso, não é? É preciso dizer que há muitas perícias em tribunal que foram pagas pela pessoa que pagou ao técnico para as fazer. Do meu ponto de vista, além de questões éticas, essas perícias têm muito pouco valor do ponto de vista daquilo que o juiz deve decidir. Se tivermos uma assessoria do Tribunal, constituída por um psicólogo treinado e com formação nesta área, por uma assistente social, por exemplo, o Tribunal dispõe de um gabinete que pode ajudar a tomar a decisão. O segundo aspecto, temos que, obviamente, melhorar a formação dos juízes e melhorar a formação dos procuradores. Apesar de todo o esforço que é feito pelo Centro de Estudos Judiciários, e eu tenho o maior respeito pelas pessoas que lá trabalharam e que lá trabalham neste momento, o Dr. Laborinho Lúcio, o juiz Armando Ligando, o Dr. Paulo Guerra, o professor Barbas Homem, pessoas que neste momento, estes últimos 2, estão lá a trabalhar. Estou consciente, porque já lá fui várias vezes, que a preparação nesta área é uma preparação que não é suficientemente aprofundada para dotar os procuradores e os juízes daquilo que é essencial perceber, que é o funcionamento das famílias do século XXI, que são muito diferentes das famílias do século XX, a necessidade de acabar com muitos preconceitos, como por exemplo um preconceito extraordinário, que é a criança é pequena, deve ficar com a mãe. Onde é que há evidência científica sobre isso? Não há nenhuma evidência científica sobre isso. O que é preciso é ver se a mãe é competente e se o pai é competente. Eu conheço pais jovens que são extraordinariamente competentes a tomar conta de filhos e bebés. Portanto, é um preconceito baseado na psicanálise, que é uma teoria muito contestada hoje em dia, de que a criança pequena deve invariavelmente ficar com a mãe. Onde é que isso está provado do ponto de vista da evidência científica? Portanto, são estas coisas que é preciso discutir junto dos tribunais, junto da preparação dos juízes e dos procuradores, junto dos advogados, de todas as pessoas que intervêm neste processo, nas comissões de proteção de crianças e jovens. Precisamos ter mais técnicos com melhor formação, em full time, não sendo puxados nem empurrados para outras funções como foram recentemente. Portanto, há todo um edifício à volta desta situação que nós temos que rever. Uma última palavra sobre esta questão de que o meu amigo Linares chama de práticas alienantes, e que eu vou só ler essa parte final para terminar e para depois estou à vossa disposição, como é evidente, para o debate, para as questões que quiserem pôr. Quanto tempo é que eu tenho? 10 minutos. Quanto? 10 minutos. Ah, ótimo. Portanto, para fugir justamente a este termo de síndrome de alienação parental, o Linares fala de práticas alienantes familiares. E rejeita a designação de síndrome, que não considera apropriado para explicar a intrincada natureza relacional dos fenómenos em causa. Reparem nesta formulação, intrincada
natureza relacional? É porque um síndrome é uma coisa muito objetiva, não é? Uma síndrome depressiva, parece que é feminino, uma síndrome depressiva tem sintomas que eu posso caracterizar muito bem. Eu posso dizer que tenho uma tristeza patológica, eu posso dizer que tenho anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer, eu posso sentir que tenho insónia, que tenho diminuição da libido, que tenho perturbações do apetite. Portanto, eu posso definir critérios muito precisos que permitem depois à classificação internacional dizer trata-se de uma síndrome depressiva, portanto estamos perante uma depressão, que tipos de depressão é que nós depois podemos classificar. Quando existe esta teia extremamente intrincada relacional que caracteriza as situações deste tipo, é muito difícil nós definirmos síndrome. Mas há situações que nós temos o dever, sublinho, nós temos o dever de observar e procurar perceber. E então, nesta sistematização, Linhares diz: atuações disfuncionais dos dois progenitores, porque numa situação de alienação parental, em muitos casos, há atuações disfuncionais dos dois progenitores. Não é só o progenitor alienante, que é o mau, e o progenitor alienado, que é o bom. Isso é redutor. Através desta intrincada teia relacional, os dois contribuem para o problema. Que, na ausência de um quadro específico de maus tratos físicos, portanto, tirando a situação de maus tratos físicos, se constituem em, agora reparem nesta formulação que eu acho muito interessante, manipulador com êxito, que é o clássico alienante, e manipulador fracassado, o clássico alienado. Ou seja, nesta perspectiva de Linhares, e que eu ponho aqui no meu livro, portanto, a autoria é deste meu amigo, o que é interessante é que há manipulação da criança de um lado e do outro. É mais evidente a manipulação da pessoa alienante, do progenitor alienante, mas também há uma contribuição do alienado para a situação disfuncional. E, portanto, é como se os dois progenitores, às vezes de forma inconsciente, estivessem a lesar o seu próprio filho. Colaboração ativa do filho ou filhos em dinâmica progressiva de desconfiança, rejeição e fuga para a frente. Retomemos Gardner, quer dizer, a criança que está nesta situação triangular de manipulador fracassado e manipulador com êxito, a criança depois começa a tomar parte ativa nesta situação e começa, portanto, a ter comportamentos que vão dar força a esta situação de alienação, como já vimos. Terceiro, intervenção que ele curiosamente chama partidária, entre aspas, dos membros da família. Ou seja, esta situação não é só uma situação a três, tem contributo das famílias, muitas vezes dos avós, dos tios, dos padrinhos, das madrinhas, e portanto há uma nova teia familiar muito intrincada, uma teia relacional muito intrincada, que vai favorecer este contexto disfuncional. E sabemos, quem trabalha com famílias, sabem que muitas vezes nesta situação há uma participação muito grande dos avós, tios, primos, etc. Estimulação do conflito por profissionais. Cá está. Linhares chama-nos a atenção para isso. E essa é a tese do meu livro. Quer dizer, nós temos um sistema que vai potenciar a alienação. Quando o Tribunal de Família institui uma guerra entre pai e mãe, porque essa guerra já existe, mas o Tribunal, em muitos casos, vai mantê-la e incentivá-la, vai potenciar o conflito do casal. Nós temos aqui uma participação do Tribunal nisso, mas temos, como eu já tive a ocasião de dizer, também uma participação dos psicólogos e dos psiquiatras. Falo contra a minha classe. Ou seja, quando nós fazemos um parecer completamente unilateral, sem fazermos uma avaliação sistémica, nós estamos a favorecer este mau funcionamento desta família. E, portanto, também há que rever profundamente a nossa prática como técnicos de saúde mental. Finalmente, a responsabilidade dos diferentes atores no jogo alienante, pais, filhos, familiares e profissionais, varia em cada caso. Quer dizer, isto não é igual em todos os casos, daí a necessidade de avaliação. E, portanto, para terminar, eu queria dizer que não só a avaliação tem que ser revista, a forma como nós avaliamos, em primeiro lugar, no Tribunal de Família, como é que o Tribunal avalia a situação, temos que rever todo o edifício que está construído, as perícias médico-legais, e perceber que a realidade, neste momento, não é boa no nosso país.
Temos, por outro, que diferenciar muito claramente, como já falou a doutora Ruth, entre as situações de abuso e negligência destas situações de alienação. Há um dado clínico muito importante. Uma criança abusada ou negligenciada não gosta de exibir o seu abuso e negligência. Normalmente esconde, tem vergonha de falar sobre isso. Uma criança que está alienada nesta situação de alienação parental, pelo contrário, a criança muitas vezes, lança-se para a frente, participa no processo, fazendo a denúncia, entre aspas, do que se está a passar. E, portanto, precisamos de fazer essa avaliação muito mais cuidadosa, precisamos de desenvolver a mediação familiar em Portugal, que está pouco desenvolvida e é pouco conhecida, e que é fundamental para tentar que o Tribunal não amplifique este conflito e possa suspender a sua ação e enviar o casal para a mediação familiar, para tentar o acordo, pelo menos tentar. E mesmo em muitos casos em que não se consegue um êxito na mediação, já foi muito bom o casal ter falado alguma coisa fora do contexto do Tribunal. E, por último, em alguns casos, as pessoas precisam de uma intervenção do ponto de vista da saúde mental. Algumas destas pessoas têm problemas de depressão, de ansiedade, perturbações da personalidade. Portanto, o cruzamento de saberes entre o sistema judicial e o sistema da prestação de cuidados em saúde mental cada vez é mais preciso. Muito obrigado.